Graça e paz, igreja. Amém? Bom domingo a todos. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor nesse tempo. Amém? Deus tem colocado no meu coração. Está ali em Números. Você pode abrir a sua Bíblia, Números, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 10, depois do 18 ao 23 e o finalzinho do 31 ao 35. Ok? Vamos orar antes. Pai, eu peço que o Senhor venha falar com o teu povo, falar com o teu rebanho, por meio dessa palavra. Tua palavra diz que o Senhor é bom pastor e sabe levar o teu rebanho para pastos verdejantes. Que nesse momento a tua palavra, esses pastos verdejantes, possam nos alimentar o teu rebanho, alimentar as tuas ovelhas, para a tua honra e para a tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o texto lá em Números, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, capítulo 11, diz assim, começando no versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Versículo 4. Um bando de estrangeiros, o populacho, de algumas versões fala populacho, que haviam no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos totalmente o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná das redondezas e o moía num moinho manual ou socava-os num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu então gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Até aqui, pula lá para o versículo 18, diz assim: diga ao povo, Deus falando com Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saiam carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu então a Moisés: estará limitando então o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Aqui até esse versículo. Agora pulando lá para o 31. Depois disso então veio um vento da parte do Senhor, que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Imagina quanto cordonizes. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos do que 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento.
Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Amém? Esse é o texto, esses são trechos do capítulo 11 que a gente vai estudar e vai trazer uma meditação nesse domingo. Amém? Você já viu aquelas plaquinhas escrito perigo não entre, ou perigo material tóxico, ou perigo rede elétrica? Já viram essas plaquinhas? Então, se a gente pudesse usar uma plaquinha dessa nesse texto, a gente teria uma plaquinha exatamente escrito assim: perigo, não murmure. É exatamente essa plaquinha aí que a gente pode ver implícita nesse texto aqui. Perigo, não murmure. É isso que está implícito aqui, é isso que eu quero trazer como tema dessa mensagem para ficar gravado no seu coração. Perigo, não murmure. Vamos ver aqui perigos da murmuração, o que está por trás da murmuração. Amém? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Contudo, antes de entrar nos perigos em si, é importante a gente fazer uma análise geral aqui do contexto, certo? Eles estavam aqui, o povo, se você olhar, voltar os seus olhos no capítulo 10, versículo 11, fala assim: no 20º dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Aqui, o que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto aqui? O povo tinha saído do Egito e tudo mais, tinha caminhado por deserto, a referência que fala aqui, segundo meio de segundo ano, é o tempo total que eles estavam ali. E eles chegaram ali no Sinai, eles estavam no Sinai, já fazia 11 meses, quase um ano que eles estavam ali no Sinai, recebendo todas as leis, recebendo o tabernáculo, onde eles constroem tudo o tabernáculo, onde tem todo esse trabalho, tudo que é feito ali no deserto. Eles estão ali na península do Sinai, nesse tempo do Sinai. E agora, quando vai começar o capítulo, no final do capítulo 10 e quando vai começar o capítulo 11, é o primeiro momento que eles levantam o acampamento. Agora tudo certinho, com os sacerdotes, toda a lei recapitulada, todo o tabernáculo certinho. Agora é o momento onde eles vão se levantar e o acampamento vai sair ali em direção à terra prometida. Essa é a primeira vez que o povo levanta então o acampamento e parte em direção ali. E ali a gente olha no versículo 33, fala assim: então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A Arca da Aliança foi à frente deles durante aquele dia, tal. Ou seja, depois de 3 dias praticamente, que eles começam a viagem novamente lá para o Sinai, o povo, no versículo 11, aconteceu, versículo 1, que o povo começou a queixar-se do Senhor. Então, logo no começo, quando o povo começa a viajar em direção à terra prometida, depois de tudo ali que aconteceu no Sinai, o povo começou o que novamente? Se queixar. Começou a murmurar ali com Moisés. E conforme a gente leu aqui, no texto, essa primeira murmuração aqui gera essas consequências. Deus traz fogo logo, né? A ira do Senhor se acende, tem fogo em volta do acampamento. O povo pede para Moisés, não, Moisés ora, tal. Moisés ora, Deus se acalma, acaba o fogo. E logo depois, ainda um pouquinho mais, um bando de estrangeiros ali, um povo que estava estrangeiro na terra, que estava com eles ali junto, mas não eram hebreus, começou a encher-se de gula e começou a reclamar, inflamando o povo e tudo mais.
E isso tudo trouxe sérias consequências, a gente viu aqui, né? As consequências que trouxe de acender essa ira do Senhor. E isso, então, é o contexto que acontece aqui, rapidamente. E algo interessante, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, que compara, para nós ainda como introdução, a ideia desse texto, e não só esse texto, mas todo a história do povo de Israel. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar para nós o seguinte, ele diz assim, essas coisas, começando no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Paulo citando aqui a serpente de bronze lá, a época da serpente de bronze no deserto, que está lá em Números também, um pouquinho à frente do texto que lemos. E olha aqui o versículo 10. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas, olha o que Paulo reforça, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, aqui Paulo ele deixa claro como devemos entender essa história do povo. Essas histórias aqui, elas servem como exemplos para nós, para não fazermos as mesmas coisas. Para não termos um coração murmurador, um coração queixoso diante de Deus aqui. Ou seja, assim como o povo murmurou, ele se queixou de Deus aqui, e a ira de Deus se acendeu, e eles foram mortos por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, por isso a ideia da plaquinha, cuidado, não murmure. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, pois se Deus não poupou nem o seu povo aqui, quem dirá nós? Né? Nem o povo aqui que estava no deserto, quem dirá nós, né? Que fazemos parte, interessante que Paulo fala aqui, né? Do povo do fim dos tempos, né? Então ele fala de nós aqui, ou seja, da mesma forma que o deserto e tudo o que ele gera no povo serviu para prová-los naquele momento, nós que estamos no deserto dos fins dos tempos, e sabemos que as coisas infelizmente ainda vão piorar, a gente precisa olhar para aquele povo do deserto e agir diferentemente deles, sem reclamar, sem murmurar. Interessante esse texto de 1 Coríntios, que mostra como a gente tem que entender, olhando então como um sinal para nós, olhando como um alerta para nós. E Paulo tem então esse povo como exemplo, porque ele sabia de tudo o que aconteceu com eles. E por conta o que aconteceu também com eles, por conta dessa rebeldia, essa murmuração, esse se queixar diante de Deus. Amém? Por isso que agora então, com essa pequena introdução do texto, a gente vai analisar os perigos em si que o texto fala da murmuração. Ou melhor, a gente vai analisar o que a murmuração revela sobre o nosso coração. O que a murmuração traz? Quais são as faces da murmuração? O que está por trás dela? O que ela manifesta que está lá dentro do nosso coração? É isso que a gente vai ver aqui. E era isso que preocupava Paulo. Por isso que Paulo tinha essa história como exemplo. Não vamos murmurar como o povo no deserto. Portanto, a gente pode tirar aqui dessa história 3 faces que essa murmuração traz e 2 consequências desse queixar, 2 consequências que Deus trouxe para o povo por causa disso. Contudo, já vou adiantando aqui, é bem profundo cada um deles.
E eu vou tentar ter nessa mensagem de hoje apenas em duas dessas faces. Aí, oportunamente, eu trago a outra face da murmuração e as duas consequências. Porque é bem profundo já essas duas. Eu quero trazer, até para não tomar tanto tempo, só primeiramente essas duas faces da murmuração aqui hoje. Amém? Vamos lá então. A primeira face que eu vejo que a murmuração mostra para nós é a contaminação. O versículo 4 fala assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de ira, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carne, né, para comer. E olha o versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Nesses versículos aqui eu vejo essa face da murmuração. A murmuração, ela é contagiante, ela é contaminante, ela contamina. Por que ela contamina o nosso coração? A ideia aqui, ela é contagiosa. Basta uma pessoa começar a reclamar e murmurar que daqui a pouco está todo mundo murmurando, todo mundo reclamando também. E o mais interessante, que mostra o poder da murmuração, dessa contaminação que ela tem, é que muitos murmuram apenas por fazer parte da onda, não porque está sentindo a necessidade em si. Isso é muito interessante a gente olhar nesse texto. Muitos reclamam simplesmente porque está todo mundo reclamando, mas não porque estava sentindo o que todo mundo estava sentindo. Como a gente percebe isso aqui no texto? No versículo 4 fala desses estrangeiros, ou populacho, algumas versões colocam, né? Esses eram grupos que saíram com o povo no Egito. Não eram hebreus, ou seja, não eram escravos, também não eram escravos como o povo hebreu no Egito, mas eram povos que se saíram junto com o povo ali, quando eles saíram do Egito. E eram povos, por não serem escravos, talvez tinham algumas regalias também ali no Egito. Não viviam como o povo, tão escravizado como o povo hebreu, ok? E aí o que acontece? Eles tinham algumas coisas, algumas regalias. Tanto é, se a gente olhar o versículo 5, vai falar lá: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas. Espera aí, o povo hebreu não comia essas coisas. O povo hebreu não tinha essas regalias aqui. Ou seja, esses estrangeiros, ou esse populacho, eles não eram escravos, pois eles tinham acesso a toda essa alimentação aqui, que o povo hebreu não tinha. O povo hebreu não tinha isso. O povo hebreu, ele não comia essas coisas. Porém, o povo hebreu aderiu a esse mesmo discurso. Versículo 10, Moisés fala, Moisés ouviu em todo o acampamento, em toda a família, alguém queixando, tendo essas queixas. Isso revela o quê? O quão maleficamente poderosa e contagiosa é a murmuração, ao ponto de a pessoa reclamar de algo que ela nunca teve. Olha que absurdo isso! A ponto da pessoa reclamar de algo que ela nunca experimentou, de algo que ela nunca... Olha o poder da murmuração, o poder de influência, de contaminar. O povo hebreu começou a reclamar de alguma coisa que eles nunca tinham experimentado. Tiveram saudade do gosto de coisas que eles nunca tinham provado. Você entendeu o absurdo? Ou melhor, como a murmuração mostra essa face da contaminação, o quanto é poderosa a contaminação maléfica que a murmuração traz. Ela é capaz de fazer pessoas reclamarem daquilo que nunca tiveram, simplesmente porque são contaminados com essa onda da murmuração. Isso revela essa face terrível do nosso coração, o quão somos facilmente contaminados ou inflamados pelo mal, pela murmuração, pela reclamação e tudo mais.
Na verdade, aqui, a murmuração revela o quão mau é o nosso coração, pois podemos chegar ao ponto de reclamar com Deus simplesmente porque outros estão reclamando e não porque realmente temos alguma necessidade. Viu que face terrível da murmuração aqui? O povo hebreu nunca tinha experimentado aquelas coisas, porém estavam ali reclamando do mesmo jeito. Portanto, a primeira face aqui que eu vejo da murmuração é essa contaminação que ela traz. E aprendemos aqui que se dermos ouvidos para pessoas erradas, temos grande chance de agirmos pecaminosamente, assim como essas pessoas. Como a murmuração ela influencia, ela contamina. E para trazer um pouco de luz para essa ideia, citar uma peça de comédia grega chamada Tais, que é próprio Paulo cita essa peça lá em 1 Coríntios 15:33. As más companhias, ou as más conversações, na versão mais antiga, as más conversações corrompem os bons costumes. E essa é a verdade. A verdade dessa frase é o que está acontecendo aqui. As más conversações corrompeu o povo ali. Então essa é essa primeira face da murmuração. Trazendo isso para nós, eu quero perguntar: quem que você tem ouvido nesse tempo de quarentena? Para quem você tem dado ouvidos nesse tempo todo? Quem tem alimentado o seu coração? Pessoas tementes a Deus ou pessoas que só reclamam? Do que as pessoas estão reclamando hoje? Será que a gente está sentindo realmente o que todo mundo está reclamando, ou a gente também acaba reclamando só porque está todo mundo reclamando? Faça essa análise. É o que a gente vê aqui da murmuração. Fazer um teste aqui. O que a gente tem ouvido mais? O que você tem ouvido mais na sua casa? Eu tenho ouvido mais aqui. As notícias que os jornais trazem para nós? As barbaridades, ou o medo, tudo isso que ele tem trazido para nós? Ou a gente tem ouvido a palavra de Deus? As palavras que Deus tem dado através dos pastores, nas devocionais, os estudos. O que você tem alimentado mais na sua mente? Com TV, com essas notícias, ou com a palavra de Deus? Você tem analisado mais as pesquisas e projeções humanas em relação a toda essa situação que a gente está vivendo? Ou você tem confiado mais nas promessas de Deus, de cuidado de Deus na palavra? Os 366 não temas que Deus colocou na palavra? O que está mais enchendo o seu coração? Essas pesquisas humanas sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer, que na verdade não dá para saber, ou as promessas de cuidado da palavra de Deus, as promessas de não temas da palavra de Deus? Lembre-se, a murmuração dos outros vai inflamar as queixas do nosso coração. Temos que tomar cuidado. Por isso a ideia da plaquinha, da mensagem: cuidado, perigo, não murmure. Amém? A segunda face aqui que eu quero pegar bastante a atenção. Pega água pra mim, por favor. A segunda face aqui é: a murmuração, ela gera a ingratidão. Ingratidão. Versículo 6 diz assim, olha lá. Nós nos lembramos, o versículo 5 e 6, a gente já leu o 5, mas eu vou acrescentar o 6. Nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e tal, e tudo mais, os pepinos. Aí o 6 fala assim: mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Nunca vemos nada a não ser esse maná. A gente já viu um pouco aí o versículo 5. Mas a gente, aprofundando um pouco mais, vamos perceber o tamanho da ingratidão que o povo revela aqui com Deus ao murmurarem. O tamanho da ingratidão. Com licença.
como a gente viu, o povo estava lembrando de algo que eles nunca tiveram. Mas isso não é o pior. O pior é que eles enalteceram o que nunca tiveram, em detrimento daquilo que Deus estava dando para eles, que era o quê? O maná todo dia. O povo só não falou do que eles não tinham, mas eles menosprezaram, desprezaram o que Deus dava para eles todos os dias ali. O texto fala, à noite, né? Quando vinha o orvalho, também vinha o maná. Todo dia aquele maná estava ali. E o povo desprezou. O povo foi ingrato com Deus. Agora imagina você no lugar de Deus. Imagina que você é pai e mãe, você sua para conseguir um alimento para os seus filhos. Você trabalha, consegue, vai junto com a sua esposa, faz ali um belo de um arroz e feijão para os seus filhos, chama eles para comerem. E de repente eles viram, arroz e feijão de novo. Ai, a mãe do fulano faz para ele caviar, faz para ele lagosta, faz para ele filé mignon, nunca comeu. O que você ia sentir? Primeiro comigo, acho que... Primeiro, se meu filho fala isso comigo, acho que ele ia comer que nem velhinho o resto da vida dele, né? Velhinho porque sem dente, né? Horrível, horrível. Não dá. Essa atitude do filho gera isso para nós, né? Gera isso para nós. Essa indignação, essa ira, né? E aí, a gente... agora você imagina diante de Deus... a gente pai, né, já sente essa indignação se de repente nosso filho tivesse uma atitude assim. Agora imagina diante de Deus, o que Deus sentiu quando o povo reclamou do que ele estava fazendo, quando o povo reclamou daquilo que ele estava derramando, que era o maná. E no mais profundo ainda, e é aqui que eu quero entrar também, para entender essa ira de Deus, por que ele se ira tanto assim. Como eu falei, a gente não vai conseguir nessa mensagem ainda, talvez em outra, mas as consequências, Deus, o povo morre, muita gente aqui, na hora que estavam comendo, Deus mata eles. Por que Deus faz isso? E a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é, quem que era o pão do céu? Quem que esse maná representava? João capítulo 6, versículo 48 a 51, fala assim, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Querido, é óbvio que, bem provavelmente, esse povo não fazia ideia desse nível de representação do maná. Mas só que Deus sabia. Deus sabia do que eles estavam reclamando aqui. Deu para entender o tamanho da ingratidão? Como a murmuração revela essa ingratidão? Deus sabia o que eles estavam reclamando aqui. Por isso que para Deus, eles ajeitarem o maná em troca de uma comida que eles nem sabiam o gosto, foi a gota d'água para ele. Que já tinha, né, recentemente aqui, a gente viu no começo, já tinha mandado fogo por causa de algumas queixas, mas aí na hora que eles fazem isso, ele dá as cordonizes e aí mata o povo na hora que eles estão ali com a gula deles comendo, ele vem e mata o povo. Porque ele sabia o que eles estavam rejeitando por causa daquela carne que eles estavam comendo, por causa daquele desejo deles ali. Enfim, por isso que para mim a ingratidão ela é a pior face da murmuração. Essa ingratidão é a pior coisa que a murmuração revela do nosso coração, porque nós reclamamos
de Deus, do que Deus tem dado para nós. Porque quando a gente reclama da vida, a gente está reclamando com um Deus que sabe o que é sofrer. Com um Deus que decidiu sofrer por nós. Decidiu sofrer para nos salvar. E Deus sofreu muito para nos salvar. Vamos fazer uma reflexão aqui, uma análise rápida, para entender o tamanho dessa dor. É consenso entre os psicólogos e psiquiatras que a maior dor que o ser humano pode sentir, dor da alma, é a perda de um filho. Isso já está certo, já está por estudos e tudo mais, que essa é a pior dor. Mas por que essa é a pior dor? Porque a dor, ela está completamente relacionada com o amor, certo? Quanto mais eu amo alguém, mais eu vou sentir a dor da falta se eu perder esse alguém. Deu para entender? Então essa é a dinâmica, essa é a lógica. Por que essa é a pior dor? Porque está relacionado com o amor. Quem eu mais amo é quem eu vou sentir mais a falta se eu perder. E a Bíblia deixa claro que o amor mais próximo do amor dele é o amor de mãe. Pode a mãe do filho se esquecer? Eu, porém, nunca me esquecerei dele. Ou seja, Deus está comparando ali o amor dele com o amor de mãe. Por isso que essa é a pior dor. Porque o amor de mãe, uma boa mãe para com um filho, é o ápice que a gente pode sentir do amor. E quando ela perde um filho, então ela sente o oposto disso, que é a dor. Né? Sente a consequência disso, que é a dor. Agora, por isso, o amor de mãe é comparado com o amor de Deus. O amor de Deus é muito além do amor de mãe. Deu para entender? O amor que Deus tem por Jesus é muito além do que um amor de mãe. E Ele se entregou por nós. Deus entregou o Filho dele por nós. Ou seja, o amor de Deus por Jesus, ele é infinitamente maior do que o amor de uma mãe por um filho. Por isso, não há como a gente imaginar o que Deus sentiu. Não tem como a gente imaginar o que Deus sentiu ali. Ou melhor, o que a Trindade toda sentiu quando Jesus clamou na cruz ali. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento é um momento de muita dor. A gente não consegue comparar, entender o quanto Deus sentiu. A gente não consegue imaginar. Mas a gente pode afirmar que essa foi a pior dor que alguém já sentiu na vida. Foi a dor que Deus sentiu. A dor que Jesus sentiu. Por isso que por isso que eu disse aqui que a ingratidão é a pior face da murmuração. Deus a gente pode, na verdade, entender agora o porquê indignou tanto a Deus o desprezo do povo pelo maná. Porque o maná é esse que foi entregue por nós. É o que simboliza o pão quando a gente está ceando. Por isso que eu falo, a ingratidão é a pior face da murmuração. Pois quando a gente reclama de qualquer coisa, estamos dizendo para Deus, que permite todas as coisas em nossa vida, que não estamos satisfeitos com o que Ele fez por nós. Eu vou repetir isso. Quando a gente reclama, a gente está dizendo para Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor fez por mim. É forte isso. Por isso que a ingratidão é a pior de todas. Por isso que Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que a gente deve dar graça em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, sempre gratos, porque o que Ele já fez por nós é o suficiente. Por isso que Paulo também vai falar lá em 2 Coríntios, a minha graça te basta. Ele entende que a graça de Deus é o suficiente para ele. Porque o que ele já fez é o suficiente. Tudo que acontece conosco é permissão de Deus.
daquele que nos ama ao ponto de entregar o seu próprio filho para nós, por nós. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, pois quando a gente reclama, nós somos ingratos com aquele que já fez isso tudo conosco. Portanto, aqui a ingratidão, ela revelada pela murmuração, para mim, é a pior face dessa murmuração. Nós somos ingratos com aquele que já fez tudo o que fez por nós. Quando reclamamos de qualquer coisa da vida, estamos dizendo para Deus: Senhor, sabe o Deus meu, não desamparaste? Por que me desamparaste? Está vendo isso? Lembra que isso que Jesus falou na cruz? Então, isso não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais do que isso. É forte isso, mas é a pura verdade. É ingratidão diante de Deus. Por isso, como eu falei, Paulo fala lá: a tua graça não é o suficiente para mim, a sua graça me basta. Isso é profundo demais. Por isso que eu queria finalizar aqui, a gente não vai conseguir entrar nos outros pontos, mas porque eu quero deixar isso gravado no nosso coração. O perigo da murmuração, dessa ingratidão quando a gente murmura. A gente revela ingratidão quando a gente murmura. E eu quero perguntar para nós aqui: do que eu tenho sentido falta? Do que você tem sentido falta? O que tem feito você reclamar? O que tem feito você murmurar diante de Deus, reclamar? Lembre-se de uma coisa: nada disso é maior do que aquilo que Deus já fez por você. Nada do que você está passando, eu posso reclamar ou murmurar, é maior do que aquilo que Deus já fez por você. Daí você pode me perguntar: mas pastor, como fica? Eu vou ficar imparcial diante das dores? Eu não vou reclamar? O que eu vou fazer? Eu sei que a gente passa por momentos difíceis e esse é um momento muito difícil que a gente está passando. Não estou falando para a gente ser imparcial, não sentir, não é isso que eu estou falando. Porém, a gente tem que lembrar da profundidade do amor de Deus por nós. E que Ele sofreu muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais do que a gente já sofreu ou vai sofrer. Ele sofreu por amor a nós. E se a gente entender isso, a gente vai falar que nem Paulo: realmente, Senhor, a tua graça me basta. Não precisava acontecer mais nada, não preciso de mais nada, não preciso de menos nada. A sua graça é suficiente para mim. Lembrando, finalizar então do tema dessa mensagem: perigo, não murmure. Não murmure. Por isso segue a conclusão aqui. Perigo, a murmuração, ela contamina e pode nos levar à ingratidão, e ela nos leva, na verdade, à ingratidão com aquele que mais nos ama, com aquele que mais demonstrou nos amar. Amém? Que essa mensagem fique no teu coração. Que nós possamos tomar cuidado ao murmurarmos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse tempo, que essa palavra possa ficar no coração dos meus irmãos, que essa palavra possa refletir no coração deles, que possamos, ó Deus, nos arrepender, tenha misericórdia de nós, nos perdoe por todas as vezes que nós reclamamos e murmuramos, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos faça lembrar a cada dia a grandeza do Teu amor por nós e entender que isso nos basta. Isso é o suficiente para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Tira de nós, da nossa frente, tudo aquilo que possa nos contaminar com murmuração, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Que a gente possa olhar mais para as Suas bênçãos do que para as situações difíceis que estamos vivendo, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos, cuida da minha família também, em nome de Jesus. E que Teu amor, ó Pai, Tua misericórdia, a graça do Teu Filho Jesus, esse amor tremendo que o Senhor tem por nós, e as consolações do Teu Santo Espírito possa acompanhar cada um dos meus irmãos nessa semana, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe cada um.